Hoje, vamos explorar as descobertas fascinantes feitas pelos arqueólogos ao longo dos séculos. Prepare-se para uma jornada emocionante pelos mistérios e tesouros escondidos das antigas civilizações. Afinal, as escavações arqueológicas são como portais que nos conectam diretamente com o passado e nos permitem compreender melhor a história da humanidade. No ano de 2011, arqueólogos chineses fizeram uma descoberta arqueológica de grande importância: carroças de madeira e restos de cavalos encontrados em um túmulo da dinastia Zhou. Apesar de já termos conhecimento da existência de carroças em outras civilizações antigas, como no Egito, essa descoberta chinesa se destaca por ter quase 3.000 anos de idade. Essas 5 carroças foram fabricadas por volta de 770 a.C. e transportavam um total de 12 cavalos. O que torna essa descoberta tão excepcional é o fato de que a sepultura não sofreu danos significativos durante o enterro ou posteriormente, seja por ações de ladrões de sepulturas ou devido ao passar do tempo. Os arqueólogos acreditam que o túmulo pertencia a um oficial de alto escalão da dinastia Zhou, baseando-se nas placas de armas de metal e nas inscrições encontradas, que sugerem a importância e o status dessa pessoa. Essa descoberta foi verdadeiramente emocionante para os historiadores, pois permitiu uma compreensão mais profunda dos costumes funerários da época. Os defensores dos animais podem ficar tranquilos, pois segundo os arqueólogos, a posição dos cavalos deitados de lado indica que eles já estavam mortos no momento do enterro. Embora este túmulo seja consideravelmente menor em comparação ao famoso exército de terracota descoberto em 1974, na área de Tang, essa descoberta possui seu próprio valor único. A preservação das carroças e dos cavalos sem danos significativos ao longo dos séculos é um testemunho da importância e do respeito que essa pessoa de alto nível da dinastia Zhou recebeu em sua morte. Provavelmente, quase todo mundo já ouviu falar da Capela Sistina, a mais bela igreja pintada pelos mestres da Renascença. No entanto, poucos conhecem a magnificência da Caverna de Lascaux, uma espécie de Capela Sistina da pintura primitiva. Localizada no sudoeste da França, no vale do rio Vézere, este lugar incrível foi descoberto por acaso em 1940. Tudo começou quando 4 adolescentes estavam procurando pelo seu cachorro e, de repente, se depararam com o estreito buraco formado após a queda de um pinheiro atingido por um raio. Os adolescentes relataram a descoberta a um professor, e logo a caverna começou a ser explorada. Os desenhos pitorescos e gravuras nas paredes da caverna não possuem uma datação exata, mas estima-se que tenham entre 18 e 15 mil anos de idade. Existem milhares desses desenhos, que os cientistas dividem em 3 categorias: animais, pessoas e símbolos. A maioria das imagens é feita em tons de vermelho, amarelo e preto. É surpreendente observar que esses desenhos não retratam seres vivos estáticos, parados no lugar. Os antigos artistas pré-históricos retrataram os animais em movimento, de forma bastante realista. Entre as figuras representadas, cerca de 900 são de animais, incluindo 360 cavalos e 90 servos. O aspecto mais fascinante dessas pinturas é que muitas delas estão perfeitamente preservadas, mesmo considerando sua idade avançada. Isso se deve à presença de uma espécie de crosta transparente de sal, que age como um antigo revestimento de verniz, protegendo as imagens ao longo dos séculos. Máquina de Anticítera. Com a ajuda dos mergulhadores arqueólogos, uma expedição corajosa embarcou em uma jornada pela história. As águas traiçoeiras guardavam os segredos de um navio mercante romano que sucumbiu às profundezas entre os anos 80 e 50 a.C. Um tesouro inestimável emergiu das profundezas com estátuas majestosas em bronze e mármore, ânforas que carregavam histórias antigas e outros artefatos sagrados. Entre as relíquias resgatadas, um fragmento de bronze, aparentemente insignificante aos olhos desavisados, emergiu da escuridão. Coberto de depósitos de calcário, o pedaço disforme de bronze guardava um segredo há muito esquecido. Seu estado deteriorado levou muitos a considerá-lo como nada mais do que lixo descartável. Porém, aqueles que enxergam além das aparências comuns sabem que o valor real nem sempre se revela de imediato. Através de um processo meticuloso de limpeza, a verdadeira natureza do misterioso objeto começou a se revelar.
Engrenagens intricadas, vestígios de eixos de transmissão e escalas de medição emergiram das sombras, revelando um mecanismo complexo que desafiava a compreensão dos estudiosos. Inscrições antigas em grego antigo adornavam sua superfície, dando pistas sobre seu propósito sagrado. Apesar dos 2 milênios no leito marinho, o mecanismo ainda abrigava um poder místico que fascinava os pesquisadores. Anos de dedicação e estudo minucioso foram necessários para desvendar sua verdadeira essência. E finalmente a verdade emergiu das sombras como um raio de luz divina. Aquele pedaço de bronze maltratado era um antigo computador analógico grego, um instrumento de sabedoria ancestral. Sua função primordial era calcular os movimentos celestiais, revelar os segredos das estrelas e proporcionar conhecimento sobre 42 eventos astronômicos. A máquina de Anticítera, como ficou conhecida, poderia até mesmo ter desvendado os ciclos dos jogos sagrados da antiguidade. Pompeia, uma cidade lendária, outrora próspera e repleta de vida, teve seu destino trágico selado pela fúria do Vesúvio. A erupção devastadora, ocorrida no ano 79 a.C., cobriu a cidade com uma mortalha de cinzas vulcânicas, mantendo-a esquecida por séculos. Mas espere, a história não termina aí. No século XVI, um canal no rio Sarno revelou um vislumbre das antigas muralhas da cidade, despertando apenas um lampejo de interesse. Somente em 1689, durante a construção de um poço, uma descoberta verdadeiramente surpreendente veio à tona: as ruínas de um edifício com uma inscrição que mencionava Pompeia. Foi o início de uma busca épica pelo passado. No século XVIII, as verdadeiras escavações começaram, revelando uma Pompeia preservada como uma cápsula do tempo. Ruas intactas, casas com móveis intactos e até mesmo os restos de pessoas e animais que não conseguiram escapar da tragédia. Essas descobertas tocantes trazem um sentimento de melancolia, mas para os cientistas, são um tesouro de valor inestimável. Imagine-se caminhando pelas mesmas ruas que os antigos habitantes de Pompeia percorreram. Graças a métodos engenhosos, a cidade e seus segredos estão diante de nós. Os vazios deixados pelos corpos das vítimas foram preenchidos com gesso, permitindo-nos recriar suas poses e, assim, obter uma visão detalhada daqueles momentos fatídicos. É como se as paredes falassem e nos transportassem para uma época em que as câmeras ainda eram apenas um sonho distante. Hoje em dia, Pompeia é um patrimônio mundial da Unesco e um museu a céu aberto que recebe anualmente cerca de 2,5 milhões de visitantes. Pedra de Roseta. Em uma cidade egípcia chamada Roseta, no distante ano de 1799, um capitão francês, Bouchard, fez uma descoberta que mudaria o curso da história. Tropeçando em uma grande pedra coberta por inscrições misteriosas, ele percebeu imediatamente o valor desse tesouro para os cientistas. Desde então, a Pedra de Roseta tem sido um tesouro guardado em uma sala especial do Museu Britânico em Londres, despertando interesse e curiosidade de pessoas do mundo inteiro. As inscrições gravadas na pedra revelam um mistério intrigante. Estão escritas em 3 idiomas diferentes. A parte inferior é em grego antigo, contendo saudações dos sacerdotes egípcios a Ptolomeu V Epifânio. Já a parte superior é composta por hieróglifos, enquanto o texto do meio é demótico. Durante o século XIX, os cientistas enfrentaram um desafio monumental para decifrar os hieróglifos e o texto demótico. Mas foi em 1822 que o brilhante orientalista francês, Jean-François Champollion, deu início à quebra desse enigma. Sua ousada hipótese de que os nomes de Ptolomeu e Cleópatra estavam destacados no texto se mostrou correta. Até então, acreditava-se que cada hieróglifo representava uma palavra específica, mas Champollion revelou que o antigo alfabeto egípcio era silábico. A descoberta revolucionária de Champollion impulsionou os estudos sobre a antiga civilização egípcia. E hoje, cópias da Pedra de Roseta são populares lembranças do Museu Britânico, mantendo viva a importância desse objeto emblemático. Tumba de Tutancâmon. Se você perguntar a qualquer pessoa aleatória qual faraó ela consegue se lembrar, é muito provável que ouça o nome de Tutancâmon. E não é à toa. No dia 4 de novembro de 1922, Howard Carter, juntamente com o arqueólogo amador, fez uma descoberta que abalou o mundo: a tumba intacta de Tutancâmon.
Diferente de tantas outras tumbas saqueadas ao longo dos séculos, a tumba de Tutancâmon chegou até nós em sua forma original, praticamente intocada. Apesar de ter sido aberta 2 vezes por ladrões, inúmeros ornamentos e até mesmo um sarcófago de ouro puro com o corpo mumificado do faraó foram preservados. É algo verdadeiramente incrível. Cada descoberta feita dentro da tumba foi meticulosamente registrada antes de ser removida, um processo que levou cerca de 8 anos. Agora, imagine a quantidade de tesouros que estavam ali dentro. Estamos falando de um faraó, um dos governantes mais importantes e enigmáticos do Antigo Egito. A descoberta da tumba de Tutancâmon não apenas marcou um dos maiores eventos da história da egiptologia e da arqueologia mundial, mas também despertou um enorme interesse dos pesquisadores pela cultura egípcia. É graças a essa tumba que conhecemos histórias sobre as supostas maldições dos faraós, as quais ainda assombram os mais impressionáveis. As mortes misteriosas que alegadamente afetaram os membros da expedição intrigam e impressionam até hoje. Prepare-se para explorar um dos maiores enigmas da história, os geoglifos de Nazca. Esses padrões gigantes no solo, com mais de 4 metros de tamanho, são tão impressionantes que só podem ser vistos do ar. E o exemplo mais famoso de todos são os geoglifos de Nazca, localizados em um imenso planalto. Nessa vasta área, existem cerca de 30 desenhos, além de aproximadamente 13.000 linhas, listras e cerca de 700 figuras geométricas. As linhas têm uma profundidade de cerca de 10 a 15 centímetros e são feitas da forma mais simples possível, removendo-se a camada avermelhada superior da rocha. Devido ao clima semidesértico, essas linhas têm resistido ao teste do tempo desde tempos antigos. Curiosamente, as imagens são centenas de metros de comprimento e difíceis de serem reconhecidas do solo. Os geoglifos de Nazca foram oficialmente descobertos apenas em tempos modernos, quando as pessoas sobrevoaram o Planalto na primeira metade do século XX. Mas por que essas imagens tão grandiosas foram criadas? Será que não poderiam ser vistas sem escalar uma montanha alta? Antropólogos, etnólogos e arqueólogos têm estudado a antiga cultura de Nazca para tentar desvendar o propósito dessas linhas e figuras. Uma hipótese intrigante é que os antigos criaram essas imagens monumentais para que pudessem ser vistas pelas divindades celestes. No entanto, até hoje os pesquisadores não chegaram a um consenso sobre esse mistério fascinante. Talvez as linhas tenham algum significado astronômico ou religioso. Por exemplo, foram observadas coincidências entre as linhas e a posição do Sol no solstício de verão. As figuras de animais poderiam marcar os caminhos pelos quais as procissões cerimoniais se moviam, possivelmente culminando no sacrifício desses animais. No entanto, essa é apenas uma das teorias que circulam, e o verdadeiro propósito das linhas ainda precisa ser desvendado. Os misteriosos Moai, também conhecidos como as cabeças de pedra. Essas impressionantes estátuas são verdadeiros tesouros dos tempos modernos, envoltas em mistério e fascínio. Acredita-se que essas enormes estátuas, algumas pesando até 86 toneladas, tenham sido esculpidas entre os anos 1250 e 1500. Para criar e transportar os Moai, foram necessários esforços físicos incríveis e uma estratégia verdadeiramente criativa. A maior delas atinge quase 10 metros de altura, e todas foram esculpidas em um único local. Porém, a estátua mais imponente da ilha, conhecida como o Elo Gigante, com impressionantes 21 metros de altura e 165 toneladas, permanece inacabada na pedreira. Tudo isso foi realizado manualmente, sem o auxílio de ferro ou qualquer tecnologia moderna. A maioria dos Moai está localizada ao redor do perímetro da ilha, representando, acredita-se, os espíritos ancestrais que observam as aldeias do oceano. Uma exceção notável são as 7 estátuas da Rua 15, que estão voltadas para o mar, servindo como uma espécie de guia para os viajantes que chegam à ilha. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. O que você achou destas descobertas? Você já teve a oportunidade de visitar algum destes lugares? Quais outros mistérios arqueológicos você gostaria de explorar em nossos próximos vídeos? Agradecemos a sua companhia. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!